Você se sente uma pessoa prestigiada se você tem um carro novo, porque as pessoas te respeitam mais, te admiram, começam a ver um brilho no seu olhar, você se sente uma pessoa diferenciada. Só que quando os outros também alcançam esse bem posicional, o bem oligárquico, ele perde o prestígio que tem um carro último tipo. Então você precisa de outra coisa para te diferenciar. Isso pode ocorrer de muitas maneiras. Até um título acadêmico pode ser um bem posicional oligárquico. Você só vai buscar um doutorado porque isso te dá um diferencial em relação aos outros. Se todo mundo tiver doutorados igual ao seu, não tem mais interesse aquilo. O que se estudando foi constatado, ao se estudar esse assunto, é que a partir do momento em que algumas necessidades básicas do ser humano são atendidas, a competição passa a ser muito mais por posição relativa, como é que eu estou em relação aos outros, do que por qualquer outra coisa. E aí você entra nessa espiral que eu chamo a corrida armamentista do consumo. Você vai atrás daquelas coisas que trazem para você algum tipo de distinção e que atraem o sentimento favorável dos demais para a sua pessoa. O bem posicional traz isso, o poder também traz isso, a fama traz isso, a beleza traz isso. São bens posicionais. Se o poder foi homogeneamente distribuído entre todos, ele deixa de ter o diferencial. Se a beleza for homogeneamente distribuída entre todos, perde poder de compra, poder diferencial, poder de respeitabilidade. E a economia, à medida que um país prospera, ela se especializa cada vez mais nesse tipo de bem, chamados bens posicionais ou oligárquicos. Leva para uma corrida armamentista do consumo. Então você está sempre sentindo que lhe falta alguma coisa, trabalhando cada vez mais e cada vez mais ansioso para obter, e não leva a lugar nenhum. Só que, ao fazer isso, você está perdendo outras coisas extremamente valiosas na vida. Convivência com amigos, convivência com os idosos, desfrute de obras de arte, a leitura, porque você vai ficando ansioso e cada vez mais pressionado para não ficar para trás. Será que a gente consegue sair dessa armadilha? Era um problema ético, era um problema de bem-estar humano, e agora é muito mais grave do que isso. Porque essa corrida armamentista do consumo ameaça o equilíbrio do mundo natural. Então agora há um limite objetivo para a continuidade disso. O padrão de renda e de consumo da sociedade americana não é replicável em escala planetária, definitivamente. Nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta. O bilhão que está no topo da pirâmide de consumo, são os vitoriosos na corrida armamentista do consumo, representa metade das emissões de CO2, de gases de efeito estufa. Os 3 bilhões que estão na classe média, no miolo da pirâmide, representam 45% das emissões. E os 3 bilhões que estão na base da pirâmide, metade sem acesso à eletricidade, respondem por 5% das emissões. Bom, tudo que a classe média da humanidade quer é chegar no topo do bilhão que emite metade, e tudo que quem está na base justificadamente quer é sair da condição de precariedade em que vive e viver pelo menos com uma classe média. Só que essa conta não fecha de jeito nenhum. E 1 bilhão de habitantes altamente prósperos estão impondo ao resto da humanidade e às gerações futuras um risco imensurável de perda de condições elementares de vida biológica. Perda de biodiversidade, deslocamentos de populações inteiras, problemas que a gente mal consegue imaginar se esse caso venha a se materializar. Não dá. Nós estamos no caminho, é mais ou menos como um fumante inveterado. A humanidade é hoje um fumante inveterado que diagnosticou um eczema pulmonar. Se continuar no caminho que está, vai virar câncer e vai terminar muito mal. São dois movimentos que se autorreferenciam e que caminham juntos. Um é o desejo de controlar o mundo natural externo. Isso tem raízes muito remotas no momento em que se passa de uma economia de coleta e caça para uma economia agrícola, em que é o primeiro gesto e fundamental, tanto que é uma revolução tecnológica, de controle das plantas e dos animais para fins de alimentação e de desfrute humano.
E isso vem nas revoluções tecnológicas e tudo mais. Só que, paralelamente a isso, foi preciso domesticar o animal humano. Não é mais aquele ser absolutamente livre, como é o silvícola na floresta, como é o pré-civilizado, mas passa a ser alguém que trabalha disciplinadamente, um número fixo de horas por dia, sujeito a ordens, a cumprir determinações. Tudo isso requer um enorme trabalho de cerceamento do psiquismo arcaico, do psiquismo profundo do ser humano. E essas duas coisas caminham juntas ao longo de um tempo muito longo, pelo menos de 12 mil anos para cá. Não há dúvida sobre as conquistas enormes desse processo, mas ele tem limites. A tentativa de dominar e de extrair do mundo natural, mais do que o mundo natural, suporta e as intervenções muito grossas e muito agressivas que se faz ao mundo natural em nome desse assenhoramento da natureza, trouxeram efeitos colaterais indesejáveis perigosíssimos, como mudança climática, para dar o exemplo mais emblemático. Será que não está ocorrendo algo semelhante na tentativa muito agressiva de disciplinar o psiquismo arcaico do ser humano para que ele se torne altamente competitivo, eficiente, lógico em tudo, otimizador, o tempo inteiro pautado por uma lógica da competição calculista? É uma pergunta. Se isso estiver ocorrendo, eu chamo isso, e eu acredito que sim, crise da ecologia psíquica. Existe um correlato da crise ambiental ecológica, que é a crise da ecologia psíquica. Nós estamos provavelmente causando danos gravíssimos a um psiquismo arcaico, profundo, que é parte da nossa condição humana e que precisa ser mais tolerado, mais respeitado e mais integrado ao nosso modo de ser. Daí que nasce a utopia brasileira. Por caminhos muito tortuosos e não planejados, o Brasil acaba se constituindo numa alternativa a essa falência múltipla do projeto ocidental, na ciência, na tecnologia e no progresso material. Por quê? Porque nós temos um mundo natural preservado, em grande medida por acidente geográfico e por uma certa sorte de não termos tido a eficiência dos americanos em destruir tudo. E nós temos uma psicologia profunda que não está tão macerada, não está tão agredida, aviltada por esse processo civilizatório altamente exigente, que é o padrão da máxima competitividade, calculismo, tudo isso que nós sabemos do Ocidente, do Norte, do mundo do Norte. Então, por acidentes, por caminhos tortuosos, muitas vezes cruéis, o Brasil preservou, tanto fora quanto dentro, no mundo natural externo e no mundo natural interno, preservou coisas extremamente valiosas e que hoje faltam no mundo. Um mundo natural preservado e uma certa exuberância subjetiva e uma certa espontaneidade, uma força dos afetos, o que eu chamo a vitalidade iorubá filtrada pela ternura portuguesa, que é o que nos diferencia. O mais valioso que o Brasil tem é o modo como se integraram na nossa cultura, no nosso corpo e na nossa cultura, três matrizes, ibero-europeia, ameríndia e africana. O modo como isso se fundiu, se integrou na vida brasileira, tanto na genética quanto na cultura, no espírito, é o que nos diferencia, o que nos promete uma originalidade bela. Eu acho que nós temos que saber reconhecer o que nós temos de promissor e de belo a ser conquistado. É lógico que temos problemas enormes, materiais, elementares, que têm que ser enfrentados, mas não em nome de reproduzirmos aqui o que já deu errado fora. O Brasil não deve se render culturalmente, na sua consciência, a um modelo de civilização que chegou ao seu limite. Nós podemos ousar uma originalidade e sermos quem somos. Eu acho que a maturidade de uma cultura é a tranquilidade de ser o que se é. E é isso que nós temos que buscar. Não a visão mimética, que é simplesmente imitar o que já foi feito lá fora, dentro da ideia de que nós somos uma cópia defeituosa do mundo rico. Nós não somos isso. Mas sim um modelo de que nós somos uma opção cultural e nós somos alguma coisa que o Ocidente perdeu, mas que está viva por aqui.
que é no plano da afetividade, das relações pessoais, de uma certa disponibilidade para a vida, que eu chamo o dom da vida como celebração imotivada. Isso está vivo no Brasil.